Bom, primeiramente, boa noite, sejam bem-vindos a Vivaz Soluções. O meu nome é Márcia Catunda, eu sou jornalista, também sou professora universitária, e fui convidada aqui, com muita honra, para mediar esse encontro super especial. Essa é mais uma edição do Toque de Saberes, tá? Que faz parte da programação do Liderando com Maestria, que, no caso, Liderando com Maestria, é um curso que a Maria e o Rogério, né, estão à frente, projeto para o ano que vem, mas com esse ano, devido à pandemia, estão fazendo esses encontros virtuais já para dar um gostinho aí para os futuros alunos, né, Maria? Né? Liderando com maestria já está dizendo liderar, né? Formar bons líderes. A gente vai conversar também sobre liderança e hoje, especificamente, como a musicoterapia pode fazer parte desse projeto de liderança para que uma empresa possa alcançar os tão almejados resultados. Né? E porque, com certeza, a empresa que investe em musicoterapia tem funcionários mais motivados, mais dispostos e, consequentemente, que trazem melhores resultados. Tá certo? Maria, você pode se apresentar ao pessoal, já me apresentei, já falei a proposta do nosso encontro. Obrigada aí, Márcia, por ter aceito o nosso convite e assim com o coração cheio de alegria que a gente vai dividir com vocês o que nós pensamos para este momento de explicar dicasinhas de como é fazer essa gestão com a leveza da música. O meu nome é Maria Souza, eu sou sócia-diretora da Vivaz, tenho mais de 25 anos de experiência em gestão de gente, minha formação é administração de empresa, mas eu trabalho desenvolvendo gente já há muito tempo, passei por vários segmentos, então isso dá um repertório que vai ajudar a gente a conduzir o nosso olhar para entender a nossa posição de líder ou de gestão em todos os ambientes e momentos da vida de um gestor, de fato. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou Rogério Jales. Eu gosto de dizer que eu sou músico, né? Eu sou músico porque essa história toda começa em ser músico, em tocar e em cantar. E aí depois vem essa coisa da necessidade, para mim, né? De uma formação. E aí, então, busquei formação acadêmica em música e tive a sorte de fiz uma graduação, depois tive a sorte, a palavra que eu uso é essa mesmo, fiz a sorte de fazer um mestrado na UES, aqui em Fortaleza, em convênio com a Federal da Bahia. É uma sorte porque depois desse mestrado que eu fiz, nunca mais teve outro aqui, né? Então, foi sorte mesmo ter feito esse mestrado, e isso mudou muito a minha percepção e do meu entendimento do que é música, né? E aí depois do mestrado, aliás, antes do mestrado a música estava na minha vida, mas depois do mestrado eu fui trabalhar e eu comecei a reger corais dentro de empresas especificamente. E aí eu fui percebendo que esse ambiente musical ele poderia ser mais do que para a música, né? Então, assim, claro que eu estava ali fazendo música, mas a música, o que nós falamos agora aqui pouco em off, a música está muito presente nas nossas vidas, né? E nas empresas ela pode ocupar vários espaços que a gente falou hoje para além do entretenimento. E eu fui percebendo isso e a gente foi construindo essa história de música e gestão e música nas empresas. E esse ano eu completei 51, né? Uma boa ideia, né? Aquela história lá, uma boa ideia, 51, e 26 anos de profissão de música, como profissional de música. Porque eu conto, na verdade, o meu tempo de profissão a partir do ano que eu entrei na universidade, que foi em 94, e deixei tudo que eu fazia. E, assim como o Paulo, eu também fui da área de tecnologia da informação, né, que hoje chamo de tecnologia da informação, que é a computação, mas eu deixei, né, e só me dediquei à música. E hoje, assim, nós estamos aqui num momento muito feliz, né, Maria? E queria agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui com a gente nesse momento que é muito importante para a gente, sabe? Assim, esse lançamento, essa conversa sobre o Liderando com Maestria, que não deixa de ser um lançamento, né, de uma coisa que a gente já vem pensando já há algum tempo, formatando, encontrando a melhor maneira de construir isso, de apresentar para vocês. Então, é um momento muito especial para nós. Eu espero que seja para vocês também estarem aqui com a gente.
Com certeza. E eu acho que é uma curiosidade minha, acredito que seja do pessoal também, como é que surgiu essa ideia, né, de trabalhar com musicoterapia e a parceria né, do Rogério com a Maria? Como é que surgiu aí essa ideia, essa proposta desse encontro? Gente, foi tão engraçado. Eu estava trabalhando em uma empresa e me apresentaram um projeto que fazia já esse tipo de aproximação de música com o ambiente corporativo. E aí eu conheci o Rogério. Naquela época, a empresa não aceitou o projeto, mas eu sempre fui coralista, porque como eu sou natural de São Paulo, eu vim para Fortaleza para trabalhar, e na época de São Paulo, eu sempre participei de coral. Aí eu falei, Rogério, você tem outros corais? Eu gostaria muito de retomar essa veia artística. E ele tinha um grupo no Brahma Kumari, que é um grupo indiano, para cantar mantra, sabe? Foi tão legal. Eu falei, eu quero ser sua coralista. E aí a gente começou a se aproximar e cantar. Passamos mais de um ano fazendo essa. E aí foi que foi começando a nascer a ideia. Poxa vida, mas isso também um líder usa. Isso daqui também tem no mundo corporativo. E aí a gente aproximou e depois disso comecei a acompanhar o trabalho dele também em outros lugares e nasce Liderando com Maestria. Ficamos aí um tempão trabalhando nisso, com muito carinho a gente construiu. É um trabalho muito pensado e tá dando super certo. Tá muito gostoso o que a gente preparou. E eu fiquei sabendo que o último encontro, né, do Liderando com Maestria, do Toque de Saberes, foi sobre saúde mental. Quais foram os outros temas que vocês trabalharam nesse tempo? Dentro da Vivaz é um espaço que a gente privilegia para fortalecer o propósito da empresa, que é abrir um momento de troca de informações, para a gente ampliar o conhecimento. Ele traz para o nosso propósito segurança, porque a gente quer desenvolver o melhor do humano dentro das organizações. Então, a gente já falou sobre empreendedorismo na moda, já falamos sobre... A Regiane está até aqui, ela que foi a palestrante que falou sobre a cognição e inteligência na terceira idade. Tivemos aí saúde mental durante e pós-pandemia, falando desse momento de ansiedade, depressão. Então, a gente vem trazendo vários temas ao longo do ano todo, e ele é um encontro mensal. Então, sempre tem um encontro diferente. Você pode aí acompanhar a gente. Em novembro vai ter um outro também bem legal, gente. Mensal, né? E já tem previsão para um próximo encontro? Sim, 13 de novembro a gente vai falar sobre uma nova técnica chamada TFT, que ele explica um pouco sobre como a gente entender sobre as nossas ansiedades e poder controlá-la. Super chique, super Muito bem. Eu achei bacana, Maria, teu depoimento, porque assim, você trabalha com RH, e qual é o papel do RH? É detectar talentos numa empresa, e tem muitos talentos que às vezes a gente nem sabe que tem, né? E às vezes só precisa explorar. Né? Já aconteceu alguma situação que você trabalhava numa empresa e descobriu, olha, aquela pessoa tem um talento que eu não sabia que ele tinha? Sim, uma última empresa aqui em São Paulo, antes de vir para cá, que levava, de fato, a experiência da música, mas como qualidade de vida, não era para trabalhar somente a gestão, que é a proposta do que eu e o Rogério construiu. E aí a gente percebia que, por causa da experiência, fazendo um processo de qualidade de vida com a música, as pessoas ficavam mais seguras para se apresentar, melhorava a dicção, falava e impostava melhor a voz, e isso foi trazendo um resultado para dentro da empresa muito interessante. E essa experiência da música que fez a gente perceber, poxa vida, dá para fazer isso e as pessoas experimentarem de uma forma diferente habilidades que não conhecia. Então, a gente consegue sim fazer essa experimentação e, por essa experimentação, desenvolver outras habilidades internas. Eu tenho um caso dessa empresa que eu trabalhei, que a gente fazia assim. Eu precisava que um gestor se apresentasse numa conferência de vendas, mas ele tinha muito medo. Olha, gente, dentro de vendas, a pessoa tinha muito medo de falar em público,
por causa de participar dentro do curso de coral que tinha dentro dessa ação de qualidade de vida, ele conseguiu melhorar a impostação de voz, porque como ele era introvertido, ele falava, mas falava muito baixo. Quem está no fundo não escuta. E aí, cantando, ele foi melhorando, respirando melhor, se posicionando melhor, e aí fez uma apresentação show, cara, foi show. Bacana isso, porque eu sou professora de oratória e é o que eu digo para meus alunos. Gente, qualquer oportunidade que vocês tiverem de falar, vocês falem. Ah, tá no aniversário da vovó, qual é o netinho que quer fazer uma homenagem para a vovó? Levanta a mão, pega o microfone e fala, né? Qualquer oportunidade, por menor que seja, mas fale, que realmente as pessoas introvertidas, elas tendem a se esconder e elas têm medo, muitas vezes, do julgamento. Ela tende a falar mais baixinho, tem medo do julgamento das pessoas. Então, o Rogério também pode falar sobre isso. A musicoterapia ajuda realmente as pessoas a ficarem mais relaxadas, mais desinibidas? Na verdade, assim, o processo musical em si, né, processos musicais, eles favorecem essas questões, né? Principalmente assim, quando a gente, principalmente, obviamente, no ambiente musical coral, né, porque você utiliza mais a voz, né, favorece essas questões, né? Se você, é porque eu estou falando assim, o ambiente musical ele favorece, mas claro que o coral, nesses aspectos, ele favorece melhor essa questão da comunicação em si, né? Porque o que acontece? No nenhum grupo musical, coral, vocal, geralmente, ou o regente, o maestro, ele domina essa questão da técnica vocal, né? Ou então ele tem um auxiliar, né, que faz o trabalho específico de técnica vocal. Aqui no Ceará, como durante muito tempo a gente teve essa dificuldade de ter todos esses profissionais, ter o maestro, ter o orientador vocal, ter um especialista em corpo. Então, o maestro aqui, os maestros, não sei se em São Paulo, assim, nos lugares, mas o maestro do Ceará ele tem que ir aquela história, se virar nos 30, né? Então, eu fui começando a minha trajetória de regente, eu já tive que me dedicar a aprender também essa questão da técnica vocal, de como utilizar realmente a voz, né, a princípio, né, para cantar, porque era o meu objetivo, fazer com que as pessoas cantassem. E aquela coisa que eu falei antes, eu fui percebendo que o fato da pessoa entender como é que pode se articular melhor a voz, como é que funciona o aparelho respiratório dela, como é que trabalha essa questão da musculatura para projetar a voz, essa coisa da ressonância, se a minha voz é mais metálica, é mais gutural. Então, quando você vai entendendo isso, e você, o professor de coral, principalmente, ele tem que entender disso, mesmo que ele não seja um especialista em técnica vocal, porque ele trabalha com o som da voz, principalmente. Né? O maestro de coral ele trabalha com o som da voz. Então, se eu não entendo disso, eu não sei se o coral está cantando de um jeito legal ou do jeito que eu quero. Né? Então, eu acabei desenvolvendo essa habilidade do som da voz, né? E aí, então, a gente começa a perceber que, para além do canto, como Maria já falou, como você já falou também, a voz ajuda nesse processo. Se eu entendo que quando eu me coloco numa postura melhor, quando eu respiro, né? Quando eu projeto minha voz, se eu entendo esse processo, isso vai me dar confiança na minha comunicação, né? E quando você vai para o palco com o coral, você está se expondo, né? Você está se colocando, você está aprendendo a enfrentar pessoas lhe olhando, né? Lhe julgando. E aí, por que não, né? Porque quando a gente está Eu lá acho dentro que da muitas performance, pessoas já devem ter ouvido falar do curso de teatro. Ah, você é tímido, vai fazer um curso de teatro para desinibir. E agora tem mais uma opção que você está dizendo, né? Participar de coral, investir em musicoterapia. Mas, Rogério, eu particularmente, imagino que seja o caso de outras pessoas aqui, eu só canto no chuveiro. Será que a musicoterapia é para mim? Eu só canto no chuveiro. o grande lance, digamos assim, da musicoterapia, né? É porque é bom de falar disso. A musicoterapia ela tem uma diferença básica da educação musical, né? Uma diferença básica. Uma coisa é você ensinar música. Então, quando eu ensino música, o meu objetivo é ensinar música, né? O meu objetivo é ensinar música, a pessoa aprende música e tudo que acontece são objetivos secundários. Se ele melhora a voz, o meu objetivo é ensinar a pessoa a cantar num coral. Então, ele está lá para cantar para uma performance. Mas se a pessoa melhora a voz, se ela melhora a sua comunicação, o que ela melhora,
é consequência do aprendizado musical, né? Na musicoterapia e na musicoterapia organizacional e nos processos de musicoterapia, seja clínica, hospitalar ou em outros ambientes educacional, o objetivo não é musical, né? O objetivo não é musical, o objetivo são outros objetivos, né? Na clínica, por exemplo, tem lá a criança com autismo, por exemplo, que a musicoterapia também é usada na clínica. Então, meu objetivo com a música é, por exemplo, que essa criança melhore a sua comunicação. Então, o meu primeiro objetivo é esse. O segundo, se ela, né, vier aprender música, tudo bem, ótimo, mas esse não é o meu objetivo. Então, esse é o grande diferencial da musicoterapia para a educação musical, né? Então, aqui no caso da musicoterapia organizacional, a música é utilizada como instrumento, né, para os pontos que a gente vai trabalhar na nossa formação. E aí, então, assim, a pessoa não precisa saber, né? E não tem que saber, na verdade. Se souber, né, melhor ainda, mas se não souber, a gente vai estar lá para fazer a pessoa entender. E o que é interessante, na minha experiência com voz e com aprendizado musical, que eu também sou professor de violão, esse tipo de coisa, 99% das pessoas, sabe, tem condição de cantar. 99,9%, vou dizer assim, raramente você encontra uma pessoa, claro, se a pessoa tem problemas no aparelho fonador, isso é outra coisa, né? Isso aí é um outro caso, né? Mas se a pessoa não tem nenhum problema no aparelho, né, no aparelho fonador e essas questões, geralmente as pessoas conseguem aprender a cantar. O problema é que nós não temos, infelizmente, formação musical na nossa trajetória de vida, né? A gente às vezes canta, às vezes aprende a cantar, tem o famoso, algumas pessoas têm aquela coisa do dom, né, que as pessoas gostam muito dessa palavra, outros não têm o dom, mas assim, existe uma coisa que eu gosto muito dessa palavra, que é técnica. Existe um jeito de se fazer, né? Existe um jeito de cantar, existe um jeito. Claro que você pode, com a sua experiência, com o seu tempo, extrapolar as técnicas que existem, os métodos que existem, criar um outro, mas existe um caminho para fazer as coisas. Assim como existe um caminho para ser líder, né? Então, assim, existe um caminho de coisas que já foram experimentadas, estudadas para ser um bom líder, né? Existem coisas que já foram estudadas para você ser um bom cantor, um bom instrumentista, porque, na verdade, como eu falei, como a gente não tem formação musical, todo mundo, a pessoa diz assim, fulano é desafinado, você é desafinado, você é desafinado, você é desafinado. E as pessoas usam esse termo desafinado quando, às vezes, o problema da pessoa é que ela não tem projeção vocal, ela canta bem baixinho assim, ou fala baixo, ou seja, a pessoa não tem projeção, o outro não escuta a voz, diz é desafinado, né? Às vezes o timbre da pessoa é assim pelo nariz, né? O timbre é aqui, quando a pessoa fala, quando a pessoa nasalizado. Nasalizada, mas existe um mecanismo que você pode trazer a voz da pessoa mais para cá. Mas aí a pessoa não sabe, diz que o outro é desafinado. Então, assim, às vezes, na grande parte dos casos, a pessoa nem é desafinada. Essa é a minha experiência, né? Ela não sabe, ela não conhece a voz que tem, né? Já passaram muitas pessoas por mim que nunca imaginaram que tinha uma voz para cantar, que tem, né? As pessoas, assim, quando se descobrem se expressando através da voz, assim, é o mundo que se abre, né? Porque, na verdade... Rogério, porque olha só, do mesmo jeito que tem técnicas para a gente projetar a voz, para a gente fazer, a parte de gestão também, porque muita gente tem no mundo corporativo dizendo assim, não, mas é que ele tem um dom da liderança. Gente, isso é um mito. A liderança é uma habilidade que pode ser treinada. Aliás, deve ser treinada. Oratória também, viu, pessoal? Quem aí é muito tímido, não fala nem no espelho. Porque, é verdade, você prática. pode reforçar a sua habilidade. Se você já naturalmente toma essa posição, você pode fortalecer a sua habilidade de liderança. E tem vários estilos, vários. Por exemplo, a gente tem uma postura na gestão que é chamado chefe. E tem uma postura na gestão que é chamado líder. Qual das duas é a melhor? Qual das duas dá certo? Depende muito. Até mesmo de você que está à frente de uma equipe observar.
Porque, às vezes, tem alguns colaboradores que, se você não disser faz assim, não vai fazer. Quando você manda faz assim, essa é uma postura mais de chefe. Tem outros momentos que você pode estar dizendo para a pessoa, olha, o nosso objetivo maior é aquilo, quem pode contribuir? Aí eu estou inspirando. Quando eu faço essa postura, eu tenho mais uma postura de líder. Então, existe uma confusão, não sei se vocês já passaram por isso, mas todo mundo vai lá, e aí, chefe? E aí, líder? E está na moda, né? A gente agora usar o líder. Mas é tudo treinado, gente, tudo pode treinar. E é essa a proposta da gente trazer essa experimentação, pegando a vivência e a experiência na música e trazendo esse olhar de desenvolvimento pessoal e profissional. Muito bem. E no caso, então, você disse que liderança também é uma técnica, né, que a pessoa pode ir desenvolvendo ao longo do tempo, ninguém nasce sabendo, né, pessoal? E no caso, Maria, digamos assim, num processo seletivo para um cargo de liderança, né? O que o RH ele procura naquele candidato que está concorrendo a um cargo de liderança, que realmente é um cargo de muita responsabilidade? Olha que interessante, sabe, Márcia? Porque a busca de um líder é aquele que já conseguiu entender que ele vai inspirar os outros a trazerem mais resultados. E quando eu digo isso, não quer dizer que eu estou forçando as pessoas a trazerem resultado a qualquer custo. Essa já era uma liderança do passado. Em 1970, mais ou menos, a gente usava isso. Tanto é que se chamava muito que a pessoa era um recurso. Já viram isso? Ainda existem por aí, a gente usa ainda esse termo, mas isso é uma coisa do passado. Assim, pós-guerra, a gente usava muito esse nome, que é um recurso. Hoje, a gente cada vez mais tem evoluído e entendido que nós somos gente. E como somos gente, temos que se tratar com esta humanidade. Então, a liderança que é buscada hoje é a liderança empática, humanizada, que faz com que todos desejem fazer aquela atividade. E aqui eu queria desmistificar uma coisa. Já ouviram falar sobre motivação? Ah, mas não é, gente? Ah, mas esse líder não me motiva. Presta atenção na música. O maestro, ele faz com que todos desejem criar aquela harmonia, desejem estar em sintonia um com o outro, e cada naipe e cada instrumento vai se afinando para trazer aquele resultado, que é aquela música que nos eleva para ser o melhor. Quando a gente traz essa experiência que o maestro fez isso, ele está nessa postura da liderança que se busca hoje. É fazer com que todos queiram criar essa sinergia dentro das áreas. E outro termo que está sendo muito utilizado, será que vocês também já ouviram? É chamado engajamento. Busca o engajamento de todos para trazer esse resultado harmônico, esse resultado que vem porque as pessoas querem fazer isso. Não é só aquele que impõe para ser feito. Porque esse que impõe que o resultado seja feito a qualquer custo, ele dá certo, porque é uma gestão pelo medo. Então, a pessoa vai fazer. Mas ele não se sustenta na durabilidade do tempo, sabe? Não é uma liderança sustentável. As pessoas acabam desistindo de passar por isso. E nós estamos também no Outubro Rosa, né, na questão também relacionada à saúde. Nosso último encontro foi sobre saúde mental, então eu queria que vocês fizessem, a Maria e o Rogério, a relação entre musicoterapia e a saúde. Quais são os benefícios da musicoterapia para a nossa saúde física e mental? Bom, vamos lá. Na verdade, assim, a música, né, ela afeta a gente mesmo se a gente querer, né? A música, quando a gente escuta uma música, ela já nos afeta, né? Nós estávamos num grupo esses dias discutindo essa coisa da música, saúde e bem-estar. Então, a música ela nos afeta de alguma forma. Nós intuitivamente, com a nossa experiência, nós sabemos
regular isso, né? Às vezes nós estamos assim meio tristes, ai, tá meio assim, aí a gente pensou, já botar uma música, vou já colocar uma música aqui, e você vai na sua música que você gosta, né? E você bota lá e daqui a pouco essa música já geralmente é uma música com um ritmo um pouco mais movimentado, e esse ritmo da música afeta o seu ritmo, né? A sua pulsação, e a gente acaba se regulando. Ou então o inverso, né? Quando você está muito estressado, correndo de um lado para o outro, o dia foi daqueles, aí você toma aquele banho e senta ali e bota uma música, não é assim que a gente faz? Então, a música nos afeta no dia e nós sabemos como é que isso geralmente funciona com a gente, né? A musicoterapia é o que é, não é a musicoterapia é o entendimento de como essa música realmente nos afeta e afeta o nosso corpo e afeta a nossa mente e afeta a nossa energia, né? Afeta ainda mais a nossa espiritualidade. Então, a musicoterapia ela estuda a pessoa, ela estuda a música e estuda aquilo que você precisa, digamos assim, tratar, prevenir ou tratar, né? Então, a musicoterapia, digamos assim, né? Aí nós estamos falando mais numa perspectiva da musicoterapia na questão da saúde, realmente, né? Como você perguntou, Márcia. Então, aí você tem Isso. vamos colocar assim, desde a questão do neurodesenvolvimento, né, que é quando você trabalha com crianças com TDAH, não só com crianças, desculpe, com pessoas com TDAH, com pessoas com autismo, né? Então você tem esse público, mas você tem também as pessoas que você pode atuar na área da neuroreabilitação, né? Pessoas que passaram por acidente vascular encefálico, AVE ou AVC, e aí que tiveram que estão com problema de movimento, e você pode usar a música porque a música ela se processa no cérebro, né? E nós sabemos da neuroplasticidade do cérebro, né? Que quando uma área está danificada, o cérebro consegue fazer uma outra área. Isso é estudo científico, é uma coisa já comprovada, né? Então você tem essa coisa da musicoterapia na saúde, trabalhando com neurodesenvolvimento, trabalhando com a neuroreabilitação, trabalhando com a saúde mental, né, que é uma coisa muito, digamos assim, muito importante hoje, nesse tempo que a gente está vivendo ainda mais, nesse contexto de pandemia, né, que a gente tem que estar buscando esse equilíbrio, né? Então, a música também pode ajudar nessa questão. Então, é o leque de atuação da música nessa perspectiva da saúde, ela é muito grande, né? Ela é muito grande. Dentro das empresas existe também uma ação, né, da musicoterapia dentro da questão da saúde nas empresas. Mas assim, isso é uma coisa que a gente vem discutindo dentro da própria musicoterapia organizacional. Se nós, porque a nossa formação em graduação ou em pós-graduação em musicoterapia, a gente estuda tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Só que é muita coisa e você tem que buscar, né, ser mais específico, ser mais especialista numa coisa. Não dá para você abarcar tudo, né? Então a gente tem discutido ser o musicoterapeuta organizacional, que é esse que trabalha com o desenvolvimento das equipes, com treinamento, com qualidade de vida, né? Com ajudando o RH no recrutamento e seleção. Se esse musicoterapeuta também é um musicoterapeuta que vai cuidar da saúde mental do trabalhador, né? A gente tem discutido isso nos nossos grupos, porque alguns acham que sim, a gente tem que, sim, o musicoterapeuta na organização, o organizacional, ele também deve trabalhar nesse aspecto. E outros acham, eu acho que não, e deve ficar mais nisso. É uma coisa que a gente vai discutindo e evoluindo. Mas, sem dúvida, o impacto da musicoterapia na saúde, ele é muito grande. Assim, são inúmeros artigos, casos e histórias de pessoas que passam por processos de musicoterapia e que têm resultados assim maravilhosos, né? O Suzuki até deu aqui uma contribuição no chat dizendo que... Isso, a Regiane está pedindo para falar sobre a área neurológica. Eu quero ouvir também, Ótimo. a Regiane. Tá cheio de musicoterapeuta hoje aqui, viu? Estamos fazendo sucesso. E o Suzuki estava explicando que liderança é uma questão... Vou até ler, tá?
Na visão dele, a liderança é uma questão que não cabe somente ao gestor da equipe, mas todos os colaboradores, pois se os colaboradores não criarem espaço para o líder atuar, tem conflitos que vão aparecer. Portanto, qualquer líder é canibalizado se não derem espaço para fazer essa atuação. E é uma verdade, sabe, Suzuki? Porque a área que eu estava comentando sobre motivação. Espera-se que o gestor motive as pessoas, e não existe isso, gente. Motivação é intrínseca, é dentro. O líder, ele meio que conduz essa sua busca inicial de desenvolver o seu potencial para a melhor atividade, que nem o líder, que nem o maestro, perdão, que ele faz assim, ele busca aquele timbre de voz, qual é o local adequado dos naipes para ele dar a melhor contribuição. Então, o timbre de voz da Maria é aguda, então ela vai mais para o soprano, ela vai entregar melhor lá. Agora, se não tem essa consciência de que ele só vai conduzir, e quem faz esse clima, quem conduz, são todos os envolvidos, por isso o engajamento, aí fica difícil mesmo fazer qualquer gestão. E cria esse sentimento, gostei do termo, canibalizar, cria mesmo isso. Vai se tornando difícil a convivência. Já viram falar daquela que a cultura organizacional aqui tem um clima tenso? É por causa de uma gestão mal direcionada. E incrível. O grupo não permite que isso aconteça, mas é a maestria desse líder de perceber quais são esses momentos e chamar, porque muito provavelmente é uma pessoa, e aí essa pessoa meio que já é líder natural e fica contaminando os pensamentos dos outros. Então, chamar essa pessoa para uma conversa franca. E aí que a gente tem a habilidade do gestor, que a Márcia ela comentou lá. Qual que a gente busca? É esse líder que vai ter a atenção e o olhar para perceber isso e entender que este colaborador está com uma necessidade não atendida e eu trago para perto para escutar, para entender e aí fazer ele trazer o melhor dele. Às vezes, gente, o melhor nesse momento é simplesmente desligar. A percepção dele não está adequada aos valores da empresa e àquele grupo. Então, é até um benefício para a pessoa. Olha, parece duro falar desse jeito, vai ficar gravado? Deixa eu explicar melhor. É que, às vezes, a gente quer pagar a conta da Enel, que chega todo mês, fazer o supermercado mercantil. Mas estou sofrendo de um jeito, porque não é o meu melhor, eu não consigo. Eu fico aqui rezando para chegar logo sexta-feira. Ou então fico triste quando chega domingo, porque eu vou ter que de novo segunda-feira estar ali. Quando a gente faz esse movimento, a pessoa está sofrendo. Às vezes ela não tem coragem, mas ela já queria ter saído. Então o gestor tem que ter esse olhar, esse líder tem que estar atento, porque esse colaborador não vai entregar nunca, porque ele está sofrendo. Então, às vezes, a gente tem que ajudá-lo a buscar o que é o caminho dele para ser melhor. E isso se chama desligar. E por isso tem que ser respeitoso. Não se chega por qualquer um e falar que sujeito, acabou, vai embora. Não é assim. Às vezes a pessoa se realiza dentro de uma empresa, mesmo que reclame. A gente tem que fazer essa passagem, ser respeitosa, agradecer toda a contribuição que ela trouxe. E aí sim a gente poder, neste momento, não estar fazendo as entregas que a empresa precisa. E é só. A gente pode ajudá-la a ser uma outra recolocação, a gente pode ajudá-la a se perceber, porque aí eu acho que é a grandiosidade de um gestor, que o maestro faz isso perfeitamente. É a pessoa perceber a sua limitação, porque às vezes eu não atinjo aquele grau de agudo que precisa para a harmonia da música. Então eu tenho que perceber que eu não sei escutar. E aí que vai a visão do maestro e do líder trazer o melhor. A Rejane, ela tem conhecimento de neurociência e ela trouxe aqui, ó, neuropedagogia. A música, ao ser captada pelo cérebro, permeia por diversas áreas e contribui na formação da dopamina. Adoro essa palavra. Dopamina, que é produzido na área negra do cérebro, próximo ao circuito do prazer, que é a área também afetada com a doença de Parkinson.
E o estresse laboral vem sendo ligado às doenças neurológicas. Fato, quanta gente não está com burnout por causa do chefe? Verdade, Maria, é até interessante você falar disso. Eu vi um depoimento de uma moça, não, eu acho que ela não disse a empresa que ela trabalhava, mas ela entrou no cargo de liderança substituindo um outro líder. E foi um problema porque os funcionários estavam acostumados com aquela liderança, né, com aquele líder que foi desligado e estavam meio que boicotando ela. E ela estava se sentindo realmente boicotada, prejudicada, não estava alcançando os resultados que ela queria como líder, justamente que os funcionários, enfim, né, realmente, digamos assim, tomaram as dores da pessoa que foi desligada. Então, caso aconteça com alguém aqui, espero que nunca aconteça, né, mas caso alguém aqui passe por uma situação como essa, o que é que você indica a pessoa fazer, as medidas a serem tomadas? Olha, uma grande ferramenta que ajuda é a comunicação franca. Quando a gente é verdadeiro nesse sentimento, chama todo mundo, estamos todos aqui num momento de trocar o nosso contrato, o nosso tempo de trabalho, por uma receita financeira. E a gente quer dar o nosso melhor. Quando ela conseguir perceber quem são esses boicotadores e trazer para essa conversa franca, você faz com que todo mundo entenda a posição que ela está. Não é simples, não é simples, mas é possível fazer. É essa proposta que a gente está querendo fazer com Liderando com Maestria, que é trazer a leveza dessa experimentação que vai ser vivencial, onde a música vai conduzir a nossa experiência, que é o Rogério, e aí ele vai estar dizendo um pouquinho mais como é que ele vai estar construindo isso, e com essa experiência a gente consegue mostrar como fazer essa interpretação para o mundo corporativo. Então, no caso dessa pessoa, é ter a coragem de ter uma conversa franca com essas pessoas que ela certamente já sabe que fica fazendo essa conversinha no café, boicotando o processo de gestão que ela está tentando pôr. Até porque, gente, tudo bem, o líder tem um papel fundamental, mas numa empresa é o trabalho em equipe, né? Para a empresa funcionar, alcançar resultados, tem que ser um trabalho em equipe, né? Todo mundo trabalhando em prol, né, de uma causa, de um objetivo, que no caso são os resultados. E voltando aqui para a musicoterapia, agora eu queria ouvir do Rogério, né, ele que é mestre, pesquisador também nessa área. Rogério, você acha que musicoterapia é um tema que está sendo bastante explorado nas pesquisas, né, nas iniciações científicas, revistas científicas por aí afora, ou precisa ser melhor explorado? Bom, na verdade, a musicoterapia, digamos assim, enquanto ciência, ela é uma ciência nova, né? Aquela coisa que eu já falei antes, que a gente sabe, vocês estão me ouvindo? A gente Estou sabe que ouvindo. a música afeta a gente, né? Como o Paulo falou, a gente falou, desde antes de nascer, né? E ela acompanha a humanidade também desde que existe, né? Pessoas nesse mundo, né? E aí aquela coisa que eu falei, a gente pensar na música numa perspectiva mais ampla, não só da música, canção, com letra, com estrofe, ou, né? Mas pensar a música na perspectiva do som, né? Então, assim, a música na perspectiva da saúde, ela existe desde que a gente existe, né? Com os xamãs, nas tribos, nos pajés, curando as pessoas com sons, com os rituais. Mas quando a gente fala de musicoterapia, né, essa terminologia e essa ciência, isso vem ali, ela começa esse estudo, esse entendimento de uma forma mais sistematizada, né? Ela começa ali entre o pós-guerra, né, nos Estados Unidos. Ah, Rogério, nunca antes a música foi... Sim, a música foi pensada na perspectiva da saúde, algum estudo, sim, sempre existiu. Mas essa formatação, essa estruturação, essa organização, ela se dá mesmo nesse momento, né? E essa questão da musicoterapia, ou seja, a utilização da música com um objetivo terapêutico, né? E aí você tem esse desenvolvimento aí a partir entre as guerras, né? Ali anos 50, final da guerra, anos 50, e você tem essa evolução. A musicoterapia chega no Brasil pela Argentina, né? No final dos anos 60 e no Brasil nos anos 70, né? E vai se espalhando pelo Brasil
demorou a chegar em Fortaleza a nossa formação em musicoterapia, mas chegou em 2015, né? Foi a primeira turma de musicoterapia, um curso de pós-graduação. Para você ser musicoterapeuta, você precisa ser ou graduado em musicoterapia ou pós-graduado em musicoterapia para poder atuar, né? Então, chegou aqui em 2015, mas que bom que chegou, né? Já a instituição, que é o Instituto Graduale aqui em Fortaleza, que realiza essa formação, já está na 7ª, 8ª turma, né? Eu sou da segunda turma, e tem algumas pessoas, não sei se tem alguém aqui da primeira turma, mas... Então, aí você tem esse desenvolvimento e as pesquisas estão aumentando, né? Mas hoje nós temos a musicoterapia entre graduação e pós-graduação quase em todo o território nacional, quase. Tem alguns estados que ainda não tem, né? Mas, assim, pesquisar é sempre importante que tenha mais pesquisa, né? Sempre é pouco, né? Sempre é pouco porque é uma área muito ampla, né? Assim, uma área muito ampla, como eu falei para você tem a musicoterapia clínica, você tem a musicoterapia hospitalar, né? Que é diferente da que assim, a musicoterapia clínica é aquela coisa que eu já falei para vocês, do neuroreabilitação, neurodesenvolvimento, né? Saúde mental. E a musicoterapia no hospital, ela é diferente. Ela está na UTI, ela está na UTI pré-natal, ela está, né, nos espaços, na área cirúrgica. Então, ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma formação em musicoterapia hospitalar, de entender o que é isso, né? Entender mais o que é isso. E assim, eu percebi que eu não estava preparado para ir para dentro de um hospital, sabe? Ainda não estou, né, trabalhar na área ali de UTI, porque assim, existe uma coisa que assim, uma coisa é você fazer música em hospital, isso é importante, né? Quando uma pessoa, eu enquanto maestro de coral, eu fui com um coral para dentro cantar nos corredores do hospital, isso é muito interessante, isso é muito relevante, ajuda mesmo as pessoas, mas como a gente estuda musicoterapia, isso não é musicoterapia, isso é uma ação musical que é importante, que é válida, que ajuda as pessoas. Mas a musicoterapia é quando você identifica uma coisa para ser tratada e você define o que você vai fazer e você planeja e você tem um resultado, né? Quando eu chego com um coral no hospital, que eu vou cantar, assim, eu fui ali, muitas pessoas vão ser beneficiadas com aquilo, mas a gente discute muito e, assim, dentro do que a gente estuda, isso é uma ação musical no hospital, isso não é musicoterapia. Ah, mas é válida? Com certeza é, não tô dizendo aqui que não é válido. É lógico que é, inclusive eu já fiz isso enquanto músico. Só que hoje, enquanto musicoterapeuta, eu entendo que o que eu fazia não era musicoterapia, sabe? E assim, a gente o número de musicoterapeutas no Brasil vem crescendo, mas nós somos pouquíssimos ainda, né? Aqui no Ceará, atuando, acho que nós somos uns 30 no máximo, né? E se a musicoterapia, que começou clínica no Brasil e foi crescendo para hospitalar, comunitária, educacional, ela tem pouco tempo, você imagina a organizacional, né? Que é assim digamos assim, o filhotezinho da musicoterapia, né? Alguns musicoterapeutas ainda que atuam em outras áreas assim nem entendem muito falar musicoterapia organizacional, as pessoas assim ouvem falar, né? Porque são muitas áreas de atuação e assim você não consegue abarcar tudo, né? Assim, essa minha história na musicoterapia organizacional é porque eu tenho uma história dentro das empresas com música, né? Eu já tinha uma história dentro e assim, olha só, eu não sabia, eu não estava fazendo musicoterapia organizacional, não estava fazendo música, né? Com a minha formação, quando eu fiz a minha pós-graduação, uma professora que veio, que eu não posso deixar de citar o nome dela, Leomara Craveiro, que veio de Goiás para cá, e todo professor que vinha de fora, eu mostrava minhas coisas, mostrava meu trabalho, mostrava o tom, fazia um marketing, né? E aí um dia a Leomara disse, olha, isso aí que você faz é musicoterapia organizacional. Aí eu disse, muito prazer, musicoterapia organizacional. Então, e hoje aí eu fui estudar, ela me passou artigos específicos da musicoterapia organizacional, me apresentou pessoas que, por exemplo, essa disciplina de musicoterapia organizacional só existe ainda, no momento, na graduação de Goiás. Na graduação do Rio, na graduação do Paraná e outras graduações ainda não tem. As pós-graduações estão começando a colocar essa disciplina, porque é mais uma possibilidade
não só de atuação do musicoterapeuta, mas da música estar, né, nos espaços, nessa perspectiva, né? E aí você tem essa amplitude da musicoterapia, da música e da musicoterapia, né? Mas assim, sempre é pouco, sabe? Sempre precisa de mais. A gente está sempre motivando outros músicos a entenderem isso e virem para esse espaço, porque é mais uma possibilidade de atuação do músico, né? Porque a minha formação, como eu falei, eu sou músico, aí depois fui fazer educação musical, o meu mestrado também é educação musical, e depois que eu fiz a minha especialização em musicoterapia, né? Mas você tem pessoas que já começam fazendo musicoterapia, né? E aí é importante, aí você tem a pós-graduação, e aí é importante que a pessoa, quando vai fazer essa pós-graduação em musicoterapia, que ela seja músico, que ela tenha conhecimento musical, né? Porque nós vamos trabalhar com música, é a nossa principal ferramenta, é a música. Se eu não domino música, desculpa, eu não vou fazer musicoterapia, eu vou fazer qualquer outra coisa, né? Então, teu microfone é desligado, Maria. E o fato é que a experiência não é fazer terapia dentro do organizacional. A Isso. gente quer levar a vivência da música para que essa pessoa que está querendo desenvolver a sua habilidade em relacionar-se com um grupo numa posição de gestão consiga experimentar através da vivência dentro da organização. E aí que é legal, porque você acaba sendo terapêutico, mas sem usar essa técnica específica. Porque quando a pessoa entende e consegue perceber a sutileza de como você se posiciona, de como você pode trazer uma solução e ainda escutar todo mundo, que é o que o maestro acaba fazendo, ele deixa cada um expressar o seu melhor, ele escuta, mas faz com que se conduza para um resultado bom. E esse resultado bom porque todo mundo ajudou a construir. Quando a gente faz isso, aí a gente tem um melhor resultado e acaba sendo terapêutico. Então, é rico essa junção. Quando eu conheci, tive a proximidade com o Rogério, a gente logo viu sinergia nesse trabalho. E tem aqui a Ana Maria, ela falou sobre motivação, concordando com o Paulo Suzuki, dizendo sim, que é intrínseca. E é isso. E liderança, gente, também vem de dentro. Eu preciso querer estar nessa posição, porque tem gente que não quer. Já ouviram dizer que a gente perde um grande profissional ou um grande vendedor quando eu coloco ele para ser gerente? Porque ele gosta daquela tarefa, ele não é necessariamente estar numa posição de gestão, porque toda vez que você está numa posição de gestão, também veio um ônus, não é só bônus, né? Agora eu vou mandar em todo mundo. Não, não, não. Tem um ônus também, que é você ser responsável. Até aquele momento, você sozinho era responsável pelo seu resultado, e aí você ficava bem na frente do seu chefe. Quando você se torna gestor, o seu resultado vai ser medido pelo que a equipe consegue entregar, ou pelo sucesso que essa equipe tem. Vocês já repararam que aqui a maioria é envolvido com música, então tem essa informação, mas que o maestro ele fica de costa para a plateia, ele conduz todo aquele trabalho e o resultado final, que aí sim ele agradece as pessoas que estão fazendo esse resultado e aí que se vira para o público. Olha a sutileza desse aprendizado para uma gestão. Então, gestão não é aquele que fala assim, não, eu consegui esse resultado. É muito soberba, gente. Quem consegue o resultado é a equipe. Ele conduziu muito bem para esse resultado acontecer. É isso. Vão ter 8 meses de vivência com essa experiência, que a gente vai trazer a união de ter percebido na pele a música e daí conduzir esse olhar para esse mundo corporativo e ficar bem, como o Paulo falou quando a gente estava nos bastidores, ficar bem lá para o pessoal do RH, que eu gosto de chamar de gestão de gente. Gente, RH já era lá do passado. Que ficar bem com as pessoas que entendem como é de gerir gente. Dá para agradecer ao Vitor, a Maria,
né? Por acreditarem nessa possibilidade, no potencial da música. E, assim, eu estou muito feliz com essa possibilidade. Uma coisa é você fazer uma ação dessa em company, quando a empresa procura você e define o que ela quer e você organiza e faz. Outra coisa é você poder abrir para um número maior de pessoas. E é interessante que sempre que eu fazia alguma coisa na empresa, eu postava e o pessoal perguntava: quando é que vai ter? Quando é que eu vou poder fazer? Então, chegou a hora, né? Agora, o Liderando com Maestria vai estar à disposição de todo mundo através da Vivaz, dessa parceria do Tom e da Vivaz. E assim, eu estou muito feliz, Maria. Não sei se o Vitor está por aqui. Gratidão mesmo por essa parceria, por essa oportunidade. Vai ser show! Obrigada, gente, pela presença, pela participação. E olhem lá o nosso landing page, siga a gente nas redes sociais. E todo mundo que colocou o seu Instagram aqui no chat, a gente vai postar a foto e marcar, tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez, obrigada pela presença, obrigada pelo convite. Espero que tenhamos outras oportunidades em breve. Foi um prazer estar aqui. Boa noite a todos.